Na República Democrática do Congo, localidade de Nkamba, começou na manhã de quarta-feira, 6 de abril de 1921, um movimento espiritual que mudaria o curso da história da África. Simão Kimbangu, rendido ao chamado de Jesus Cristo, cura uma mulher de nome Kiantondo, marcando o começo público do seu ministério, hoje conhecido por Kimbanguismo. You will take the light of the world to the other civilization. Com Simão Kimbangu nós temos um Deus revelado de forma física. O Kimbanguismo é norteado no amor, mandamento e trabalho, com mais de 30 milhões de fiéis espalhados pelo mundo. Ele não é só o pai da independência, mas é o libertador da raça negra do jugo colonial. O fenómeno do século XX, o Kimbanguismo. Kimbangu. Bato na ngai tosate. Bazali na posa ya mosambulisi. Yango na pona yo takala. Po mabango na internet. Kolo, nalobi na yo mosala wana nazali akokoka te, ebongi na ngai te. Yoka mungongo na ngai. Nazali koyoka mongongo na yo nkolo. Pesara ona kotinda. Nkolo, nakokoka te eloko te na mosala oyo ozali kopesa ngai. Kobanga te. Nakozala na yo. Ngai moko na batela. Pona nini ozoloba yo moko boye? Pona nini ovandi kimia boye Simoni yebisa ngai? Nkolo Yesu. Nkolo Yesu? Alingi nini? Azali kosenge pai na ngai natambusa bampate na ye. Kasi ngai nazali koboya. Jesus Cristo, em 1918, incumbiu-lhe a missão para que viesse salvar a raça negra, porque a raça negra foi muitas vezes ou muito tempo subjugada pela raça estranha, inclusive colonizá-la durante muitos anos. E se estamos a acompanhar a atualidade, as realidades agora estão à tona de que a raça negra foi usurpado todo um direito, toda a sua personagem, toda a sua primogenitura e pronto, exatamente, Papa Simão Kimbangu foi enviado para repor a raça negra no seu lugar. Muito. Essa boina, mano. Muito fácil. Kimbangu. Kimbangu. Zonga. Bikisa mwasi wana. Nkolo, nalobi na yo na mikoki te mpona kosala mosala oyo yo ozali kotinda ngai. Bikisa ye. Soki obikisi ye te, yo nde mutu kokufa na esika na ye. Rendido ao chamado de Cristo, na manhã de quarta-feira, 6 de abril de 1921, Simão Kimbangu começa publicamente o seu ministério aos 33 anos de idade, com a cura de uma mulher que agoniava de forte dor de cabeça, de nome Kiantondo. Manifestação do Espírito Santo na pessoa de Simão Kimbangu, a partir da primeira obra que realiza, de curar a mamãe Kiantondo em Gombe Kisuka, que sofria gravemente de dor de cabeça. Então, Papa Simão Kimbangu chegou, salvou aquela mamã.
quando no dia seguinte ordenou a mamãe Muilo Kiawanga que tocasse o sino da igreja. Deu a partida, deu a abertura, deu o início do quimbanguismo no mundo. Jesus Cristo, quando estava no mundo, disse assim: eu vou ao Pai pedir um outro Consolador que fará coisas que eu não fiz. Então, os nossos avós, os nossos antepassados, esperaram. E apareceu o Papa Simão Kimbangu. E, no princípio, muitos não sabiam que ele, mas depois foram ver as promessas que o Senhor Jesus fez. E ele foi fazendo coisas que o Jesus fez e muito mais. Então, dali, os nossos antepassados acreditaram que este é o enviado que o Senhor Jesus Cristo prometeu. O evangelho que adiantou Papa Simão Kimbangu só era um evangelho teórico, mas Papa Simão Kimbangu veio com um evangelho prático. Apesar de que algumas vezes aqui ou ali leu a Bíblia, mas ele traz uma renovação, ele fala do mundo, ok? Do Untu que está dentro de nós, desse africano que é a primeira origem. O profeta Simão Kimbangu diz que o africano foi o primeiro ser humano a existir no planeta Terra. Isso é muito importante e é essencial que essa mensagem é para os africanos, depois passa pela humanidade num contexto de que a África estava na noite colonial, sofreu o seu período, portanto, mais complicado, o seu período, portanto, de maior destruição. O profeta Simão Kimbangu vem como um espírito redentor. Ele veio e disse: olha, eu vim para libertar o homem negro do julgo colonial, de todo aqueles maltratos que ele foi sujeito. Então, este é que ele fez para a humanidade. Entregou a sua vida pessoal para libertar o homem negro. O ministério de Simão Kimbangu não surge a meio em vão, pois resulta de uma profecia enunciada no século XVIII na antiga capital do Reino do Congo pela profetisa Kimpavita. Tal como aconteceu com Jesus Cristo antes do seu nascimento, teve um predecessor. Quem é o predecessor do nosso Senhor Jesus Cristo? É o João Batista, que veio preparar o caminho da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que dizia que havia de nascer o Messias. No entanto, a primeira pessoa que vai falar sobre a vida do Kimbangu é a mamãe Kimpavita, que é angolana. Isto é um dado muito importante. As repercussões do despoletar público do ministério de Simão Kimbangu desestabilizou os alicerces do poder colonial belga e das elites religiosas da época. As ações do Papa Simão Kimbangu foram julgadas como uma ação que veio despertar o povo para não aceitar a dominação. Ele desafia o plano espiritual dos nossos inimigos, não é? E foi por isso que ele teve a perseguição que teve. Ainda na sua fase embrionária, no dia 6 de junho de 1921, o movimento quimbanguista sofre a primeira onda de repressão na sequência da tentativa de detenção de Simão Kimbangu pelo administrador territorial Jorge Leon Morel. Este triste episódio leva Simão Kimbangu e seus seguidores à clandestinidade. Em cada aldeia em que passava, Kimbangu ministrava o Evangelho, curava e libertava vidas oprimidas pelo diabo. Com Simão Kimbangu nós temos um Deus revelado de forma física, ok? Isso por todas as provas que ele passou. Na manhã de sábado, de 10 de setembro de 1921, em Banza Sanda, Simão Kimbangu dirige-se à multidão com um discurso profético e prediz a sua detenção. O Espírito revelou-me que chegou o tempo de entregar-me às autoridades. Com a minha detenção,
começará um período de indescritíveis perseguições para mim mesmo e para um grande número de pessoas. Na noite de segunda-feira, 12 de setembro de 1921, o sargento Snocker, à frente de um grupo de soldados, chefia uma operação de detenção de Simão Kimbangu. Submetido a tantas sevícias, calúnias e difamação, o Conselho de Guerra condena Simão Kimbangu à morte no dia 3 de outubro de 1921, em Tchiville, atual Mbanza-Ngungu. Vu les articles 31 et 32 du décret du 3 novembre 1917 sur la justice militaire, condamnant Simão Kimbangu à la peine de mort. Un jour viendra, fixé par le Seigneur, les blancs deviendront les noirs et les noirs deviendront les blancs. No dia 19 de novembro de 1921, o rei Albert I comutou a pena de morte decidida sobre Simão Kimbangu em prisão perpétua e, por conseguinte, foi transferido a Elizabethville, atual cidade de Lubumbashi. Ali, cumpriu 30 anos de cadeia efetiva, tendo falecido no dia 12 de outubro de 1951. Precisamos fazer história com a antropologia, e a antropologia sem complacência, como nos indicou Cheikh Anta Diop. A Igreja Católica nunca favoreceu a África, de maneira alguma. Ela foi o braço direito da administração militar colonial. E atrás da Igreja Católica, a partir depois da Conferência do Congo, porque lá na Alemanha está escrito até hoje, em Potsdam, aqui se fez a Conferência do Congo, mas ele nos livros, não é? Os nossos adversários e inimigos também dizem Conferência de Berlim, e até hoje o africano que está adormecido entra nesse discurso de Conferência de Berlim, não, é Conferência do Congo. Então, depois da Conferência do Congo, entre 1875 a 1886, entraram aqui 3 grandes missões. A missão metodista, a missão congregacional e a missão, portanto, batista, o BIMS, ok? E o BIMS entrou primeiro aonde? Para o Congo. Essas igrejas evangélicas também, ou essas missões evangélicas, aí vê o nome, missão evangélica, tiveram uma missão política de destruir, acabar de destruir a consciência do africano. Por isso é que o profeta Simão Kimbangu, na sua mensagem, ele disse assim: aprendam a ler a Bíblia para vocês aprenderem a roubar o ladrão que vos roubou com o instrumento que ele vos roubou. Justamente porque ele sabia que foi aquele instrumento que foi usado para nos destruir. E quem veio fazer isso primeiro foram os católicos, e depois entregaram essa missão, porque o povo já estava revoltado com o catolicismo, então tiveram que dar uma outra roupagem ao cristianismo para vir transmitir essa missão através transmitir essa mensagem por via das missões. E veja, se o cristianismo fosse algo bom, os cristãos da altura iriam se levantar contra a prisão de Simão Kimbangu. Lá mesmo na Europa, no Vaticano e nessas missões batistas e outras que eu falei, iam escrever, iam dizer: olha, essa prisão é injusta. O seu movimento, que toma o nome de Kimbanguismo, impiedosamente perseguido desde junho de 1921 a dezembro de 1959, desenvolveu a sua ação de reavivamento espiritual, apesar das dificuldades impostas pela atuação das autoridades e pelas igrejas seculares da época. Se olharmos no advento da colonização, os padres capuchinhos ao serviço da colonização diziam aos negros que nós naquela altura não tínhamos a salvação,
E a salvação passava justamente pelos ensinamentos dos padres capuchinhos. É por causa dessa colonização, é por causa dessa degradação do homem negro, é que o Papá Simão Kimbangu aparece na dimensão espiritual para salvar o homem negro e voltar a ele no lugar cimeiro, tal como era no início. Porque esse lugar cimeiro, precisamos saber que foi o Papá Simão Kimbangu que nos disse que Adão e Eva foram negros. O quimbanguismo foi o primeiro movimento que levantou o problema da independência no Congo belga, sobretudo o da dignidade do homem negro. As perseguições contra os quimbanguistas estimam-se terem feito cerca de 150 mil mártires. De 1921 até 1933, Mwilu Marie Kiawanga, esposa de Simão Kimbangu, foi mantida num estado de semi-reclusão. A autoridade colonial estava ciente do capital que ela representava aos olhos dos quimbanguistas como esposa de Simão Kimbangu. Ela que ficou cuidar a igreja até quando o papá de Anghenda, primeiro chefe espiritual, tomou o poder. É a mamã Mwilu que cuidou a igreja em todo momento que o papá Simão Kimbangu estava preso. Simão Kimbangu foi preso injustamente. Os seus filhos ficaram presos durante um tempo, não é? Presos fora da cadeia, mas presos. Que a pessoa que pode está fora da cadeia, mas está preso. E todos aqueles mestres que estavam lá à volta do Simão Kimbangu, não é? A volta do Quintuade, não é? Que é o pensamento unificador do Congo, eles foram todos eliminados, foram quase todos mortos. Mesmo ele estando preso, ele continuou a irradiar a sua luz inefável para a libertação do continente africano, não é? E ele fez uma luta pacífica, tal como os grandes profetas africanos sempre fizeram desde a antiguidade. Veja que ele mesmo estando na cadeia, a sua mensagem ecoou para todo o continente e para toda a Europa. Nesta altura, o quimbanguismo torna-se num vírus incontrolável que atravessa fronteira e alcança os países da Bacia do Congo, entre os quais o Congo-Brazzaville e Angola, fruto do fluxo clandestino de homens e mulheres que se ocupavam da difusão do profetismo quimbanguista. Demonstration against the Belgian embassy took a violent turn in Kinshasa. The cause, the capture of Bukavu in East Congo by the Belgian mercenaries. Em 1957, em toda a África, os colonos começaram a demonstrar fragilidade. Ghana ascende à independência sob a liderança de Kwame Nkrumah. Ghana, your beloved country is free forever. From now on, there is a new African in the world. That new African is ready to fight his own battle and show that after all, the black man is capable of managing his own affairs. No dia 4 de janeiro de 1959, motins políticos rebentam em Leopoldville. Há repressão colonial em todo o lado. Enquanto a luta entre os quimbanguistas e a coligação das forças que lhes são opostas enche a sua medida, Marie Mwilu Kiawanga, a respeitável esposa de Simão Kimbangu, morre no dia 27 de abril de 1959. Antes deste abalo, outorgou os primeiros cartões sacerdotais ao leque dos catequistas quimbanguistas, a quem exortou a serem modelos na difusão do Evangelho e na luta pela liberdade. Fez igualmente o dever de remeter nas mãos do papá de Anghenda Kuntima os manuscritos de Simão Kimbangu, escondidos desde a invasão de Nkamba, em 6 de junho de 1921. Pressionados nos seus últimos limites, tanto pelos políticos congoleses como pelos quimbanguistas, no dia 24 de dezembro de 1959, o colonizador aceita a derrota
e reconhece a Igreja de Jesus Cristo sobre a Terra pelo seu enviado especial Simão Kimbangu, abreviadamente Igreja Kimbanguista, IJCSK em sigla. Da data em que iniciou o ministério até a data da condenação, só tinha trabalhado com apenas 156 dias e daí esteve preso. Então, durante todo esse relato que nós assistimos, Papá Simão Kimbangu daqui, Papá Simão Kimbangu dali, Papá Simão Kimbangu da Culá, ele fez isso no momento em que esteve na cadeia e agora que fisicamente anda desaparecido como uma pessoa dito como morto. Mas, no entanto, ele vai aparecendo a quem quiser, a quem ele quer e passar a sua mensagem e faz as coisas que faz. Portanto, esta é a figura do Papá Simão Kimbangu para com um homem africano. Ele não é só o pai da independência, mas é o libertador da raça negra do jugo colonial. No plano político, os belgas aceitam convocar, logo no princípio de 1960, uma mesa redonda que reunira em Bruxelas políticos belgas e congoleses, com vista à independência do Congo, fixada a 30 de junho de 1960. Lumumba, qui avait été emprisonné à Stanleyville pour incitation à émeute, avait été relâché pour pouvoir participer à la table ronde. Finalement, les délégués congolais présentent un front uni. La date de l'indépendance est fixée au 30 juin 1960. Le protocole suit son cours. Il y aura cependant une autre surprise, un discours non prévu du Premier ministre Lumumba, discours dans lequel il dira « Nous avons connu les ironies, les insultes et les coups ». D'abord, la locution du roi y rend hommage aux colonisateurs. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace. Antes dos países africanos se tornarem independentes, Papá Simão Kimbangu está provado em literatura tanto estrangeira como africana. Papá Simão Kimbangu conversou com 46 futuros chefes de Estado. Isto é uma literatura, é algo que está escrito na literatura internacional. Conversou, apareceu e para conversar com 46 futuros chefes africanos, para lhes dizer o quê? Os termos de referência das independências que eles haviam de receber. Então, quando nós dissemos que o Papá Simão Kimbangu é o pai das independências, um dos fundamentos é este. Aos 42 anos, Sua Eminência Ndiangenda Kuntima torna-se no primeiro chefe espiritual e representante legal do quimbanguismo universal. Deu um grande contributo. Ainda bem é reconhecido como primeiro construtor da igreja quimbanguista. Ele que fez tudo, reunir ainda todos os grupos que rezavam Papá Simão Kimbangu. A obra de reunificação de todos os grupos, porque naquele momento a igreja não estava conforme que está hoje, mas ele fez tudo para reunificar todos os grupos. E depois fez tudo para evangelizar, uniformizar, edificar mesmo a igreja. Hoje estamos aqui no Kamba. Esse templo que nós temos era a obra do Papá Ndiangenda Kuntima. No dia 6 de abril de 1981, o quimbanguismo celebrou 60 anos de existência. Nessa ocasião solene, cerca de 100.000 almas testemunharam ao ato solene da inauguração do imponente templo de Nkamba, o berço do quimbanguismo. É o palco rotineiro de milhares de peregrinos provenientes do mundo inteiro. Nkamba é um centro universal do quimbanguismo, é um centro de romagem para todos os africanos
que quiserem ter esse contato com a mensagem, a força e a energia do profeta Simão Kimbangu. Acredita-se ser a Nova Jerusalém que a Sagrada Escritura faz referência. Vi a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Sobre Nkamba, os quimbanguistas asseveram que é um paraíso terrestre, de tal sorte que vivos e mortos ali se encontram. Sem Nkamba não podemos falar do quimbanguismo, onde temos o templo, o mausoléu e temos a fonte, a água benção que todo mundo vem aqui procurar e que não se encontra em nenhum sítio. É o trono de sua divindade Simão Kimbangu Kyangani, chefe espiritual e representante legal da Igreja Quimbanguista. A percepção em volta da realidade de Nkamba comove pessoas de variados estratos sociais em afluírem os seus aposentos. Desde 1921, tal vem acontecendo, fazendo cada um ao seu jeito e à medida da sua fé. You will take the light of the world to the other civilization. Without the pupil of the eye, we cannot see. The world is in darkness. The world, the civilized world, the developed world, Russia, Israel, Arab, Ukraine, America, the civilized world is killing each other. They are in the dark ages. You are the pupil of the eye. They are blinded. You must give them the light. My God is Kimbangu. My God is Kimbangu. He is God my way. Kimbangu is good. No dia 6 de abril de 2021, a Igreja completou 100 anos de existência. Por esta ocasião, o chefe de Estado congolês, Félix Tshisekedi, desloca-se a Nkamba. Ali, propôs à Assembleia Nacional Congolesa a necessidade do 6 de abril ser considerado feriado nacional. Pona kosukisa na lingi naloba boye awa bapresente bino papa président ya Sénat na papa président ya Assemblée nationale nazali kointerpele bango kosenga bango balanda na lombango likambo nazali kosenga ya te date ya le 6 avril ekota na mikolo oyo ekobanda kozala férié nasengi na bango batala na ba représentant ya peuple ndenge tokoki kokomisa date ya le 6 avril
journée fériée et chômée. Papa Simon Kimbangu, oye! Kimbanguiste, oye! 6 avril 1921, oye! Natondi Bino Botondi, je vous remercie. Monsieur Ekokani. Kimbanguiste oye! Mission kokisi yango ya kokisi yango. Yango na lobi oyo azwaka te asali nini? Tozwi bien tozwi te. Tolandi nyonso be tolandi te. Tika toyamba oyo nyonso alobi na biso na kombo misato. Na kombo ya tata mwana mwanda welela. Fim do programa no interior do templo, seguiu-se para a inauguração do museu, que marcou o momento mais alto das festividades dos 100 anos da igreja.
6 de abril de 2021 é um marco que fica na memória de quem ouviu e no coração de quem viveu. A partir desta data, seguiram-se demarches parlamentares que deram anuência ao Presidente da República Democrática do Congo decretar, no dia 30 de março de 2023, o 6 de abril como feriado nacional, dedicado ao Dia do Combatente Simão Kimbangu e da Consciência Africana. Tudo tem ponto de partida. Partiu na RDC, tenho a fé que todos os governantes vão o fazer, sobretudo os africanos. Se os europeus reconhecem, aqueles que vieram nos submeterem, reconhecem quem é o Papa Simão Kimbangu, que foi o libertador da raça negra, e o que é que impede que os demais governantes manifestem isso? Porque também conhecem, mas como toda coisa tem seu tempo, nós convidamos governantes também que optem pela via do senhor Tshisekedi Tshilombo em consagrar essa data como uma data festiva, feriada e paga. É importante que nós não somente reconheçamos, mas adotemos isso como nossa pertença e como o foco da nova consciência para a africanidade. Isto desde o tempo que o Papa de Anguenda lutou para isso. Ele disse que nunca haveria desenvolvimento em África, no Congo, nos outros países da África, se nós não conseguirmos reconhecer os efeitos do Papa Simão Kimbangu. Então, uma das coisas é reconhecer a luta que ele fez. Agora, para nós estarmos em pé de igualdade com os outros povos, nós temos que seguir aquilo que o nosso libertador está a nos orientar. E a divisa do nosso libertador só está no amor, no mandamento e no trabalho. Ou seja, a divisa do nosso libertador está em criar uma nova civilização. E essa nova civilização é a civilização africana. Só que essa civilização tem que estar baseada no amor, no mandamento e no trabalho. O quimbanguismo tem força espiritual para proteger o próprio continente africano, mas é preciso dotar essa energia espiritual aos jovens, mas os jovens também têm que procurar o quimbanguismo e adotar esse costume. Isso tem que ser nosso costume, tem que ser nossa divisa. O mandombe, por exemplo, é hoje parte da nossa espiritualidade, porque quando alguém começa a escrever e a falar a sua própria língua, adorar a Deus na sua própria forma, a partir dos seus próprios ancestrais, e o profeta Simão Kimbangu, aqui para nós é o nosso intermediário, não é? Não é um Jesus branco, não é um Buda branco, não é um Maomé, mas esse Simão Kimbangu para nós é muito importante. Pena é que até hoje o africano ainda está naquele pensamento de relativismo, diz não, isso é relativo, há coisas que não deviam ser relativas. Simão Kimbangu para nós devia ser uma coisa absoluta.